Terminou seu tratamento com implantes e o seu sorriso ficou invertido? Pera aí, doutor, que história é essa de sorriso invertido? Eu sou Douglas Lima, sou implantodontista em Florianópolis, coladinho com São José, Santa Catarina, sul do Brasil. Eu estou aqui para falar a você em um problema bastante comum que todas as pessoas que terminam seus tratamentos com implantes se deparam ao longo de meses ou às vezes nem percebem, a menos que alguém aponte o erro. Será que você tem o sorriso invertido? Vamos para a tela comigo. Sorriso invertido. O que eu tenho aqui diante de você não é um paciente que usa dentadura. Eu estou ilustrando para você entender o raciocínio. Você está vendo essa linha pontilhada? Essa linha pontilhada representa a linha do sorriso. Todo mundo tem. Ela pode estar ligeiramente fechada, aberta, um pouco mais projetada para baixo, enfim, mas ela tem essa curva para cima. E quando nós falamos em sorriso invertido, significa o seguinte: você está vendo esses dois dentinhos e os incisivos centrais, os incisivos laterais estão um pouquinho mais distantes da linha do que todos os outros dentes. Então, olhando para esse sorriso, parece que os dentes de trás estão aparecendo mais do que os dentes da frente. Ah, pegou agora a linha do raciocínio? Então, agora você vai prestar atenção nas pessoas, nos seus amigos e até no seu próprio sorriso para ver se você, ao sorrir, não está mostrando mais os dentes de trás do que os da frente. Se você ainda não fez seu tratamento com implantes, pare nesse momento. Esse é um problema bastante recorrente em pessoas que fazem seu tratamento. Mas o problema não está no implante, porque o implante, que é este cilindro que você está vendo aqui diante de mim, ele fica onde, doutor? Escondido dentro da sua gengiva. Então, o problema de sorriso invertido não tem nada a ver com a cirurgia de colocação do implante. Você só vai descobrir que aconteceu quando estiver com a sua prótese colocada, instalada, seja ela provisória ou definitiva. Mais um slide aqui. Sorriso levemente invertido. Essa senhora está com o sorriso contido, ela não sorri muito porque ela não gosta justamente da aparência dos seus dentes, que estão mais escondidos porque eles estão aparecendo um pouco mais do que os incisivos centrais. Inclusive, era uma das queixas dessa senhora. Doutor, e na prótese que é instalada? É uma prótese total. Lembrando que nós estamos falando aqui de próteses completas feitas em implantes, para ter os seus dentes completamente fixos e não sendo removíveis logo depois da instalação. Então você faz lá o seu planejamento com o seu dentista, você vai todo animado, todo animada para receber uma proposta. Você avalia, cabe no seu bolso, beleza, você fica feliz, um pouco inseguro, insegura, porque lá vem uma cirurgia há muito tempo no consultório e de repente pode não dar certo, pode ter perda de implantes, enfim, deu certo a cirurgia, doutor, estou feliz, estou colocando a minha prótese. Instalou a prótese e aí você olha no seu sorriso e parece que tem alguma coisa que não está batendo, mas você não sabe o que é direito. Enfim, você está com seus dentes fixos agora, você pode mastigar, daqui a alguns meses você vai inclusive entrar numa churrascaria e vai realizar o seu grande sonho de muito tempo, pedir aquela picanha. Tudo bem que a picanha está meio salgada, né? Está meio caro pedir picanha, pede um outro pedaço qualquer. Enfim, vai na churrascaria e realiza esse sonho. Tudo bem, você agora mastiga, está tudo certo. Mas o que é que tem o meu sorriso estar invertido? Existem dois problemas. Primeiro, esteticamente pode ficar diferente do que você planejou
ser o ideal para você sorrir, principalmente se você for do sexo feminino, se você for uma senhora, se você for uma mulher que dá valor à aparência, se você estava há um tempo aí com problemas de não sorrir totalmente. Se você é uma senhora como esta moça aqui, põe a mão na frente cada vez que vai sorrir, põe a mão na boca, porque você não gosta do seu sorriso. Então você investe num tratamento como esse e no final das contas continua com o mesmo hábito. Não é esse o objetivo de um tratamento com implantes. O grande objetivo é fazer você ter liberdade para sorrir, para se alimentar, não só para ir ao restaurante, tirar a barriga da miséria, como se diz, mas quando você está com familiares, com amigos, ter liberdade de dar um belo sorriso, conversar sem medo, ser completamente seguro, segura, ok? É esse o seu objetivo também, porque ao longo dos anos, se você usou um par de próteses totais, como essa foto, por exemplo, você ter a linha do sorriso invertida pode representar o que para você? Você dar uma bela mordida em um pedacinho de pão, coisa simples. Com uma prótese como essa, uma dentadura, se ela estiver soltando, para você vai ser uma tarefa impossível, porque a prótese solta, então você não tem segurança. Mas com a prótese protocolo, ela não vai mais soltar. Porém, se você tiver o sorriso invertido, vai ficar com o mesmo problema. Doutor, a prótese não solta, mas eu não consigo morder um pedacinho de maçã porque os meus dentes superiores não encontram os inferiores, então tem uma certa distância. Então ocorreu algum probleminha na hora da montagem que os incisivos inferiores não tocam os superiores. Então, além de você ter o sorriso invertido, porque você vê aqui os dentes posteriores, os dentes de trás, estão ocluindo, estão tocando nos inferiores, os anteriores não tocam. Então, quando você vai morder o alimento, quando você vai apreender o alimento, eles simplesmente não fazem isso. Eles não apreendem o alimento. Então, você tem dificuldade de morder aquele pãozinho da vovó, aquele pãozinho da sua esposa que ela faz com tanto carinho para você, e você morde aquilo e aquilo não sai do pedacinho, aquilo não sai inteiro, certo? Isso é um desconforto. Eu estou falando coisa simples, de uma coisa básica, mas quem tem esse problema, vive isso, sabe do que eu estou falando. Então você já nem passa por isso, já pega o talher, corta em pedacinhos para não passar esse vexame. Então, você investe no seu tratamento com a prótese protocolo para ter dentes fixos e ainda corre o risco de continuar com esse problema. O que, doutor? Vai me dizer que eu corro o risco de o meu tratamento com implantes, além de poder ficar parecendo uma bela dentadura, porque isso pode acontecer, eu ainda corro o risco de, quando eu for fazer a minha mastigação, não conseguir apreender o alimento direito. Por conta desse pequeno espaço, o sorriso invertido pode deixar isso de presente para você. Pior ainda, olha só essa foto, olha essa imagem. Então aqui, sem dúvida alguma, com essa distância que existe aqui na frente, isso aqui é uma coisa exagerada. Ninguém vai fazer um planejamento desse, acredito. Na hora de fazer nenhuma prótese total, uma dentadura, ou uma protocolo sobre implantes, vai ter a capacidade de deixar esse espaço aqui na frente, certo? O profissional, o dentista que fizer isso com você, ele não gosta de você, é seu inimigo. Ou seja, ele não quer saber de você ter uma vida feliz, uma vida de liberdade. Tem um outro detalhe. Além de termos um sorriso invertido, você corre o risco também de ter um outro problema. O que é isso? O sorriso assimétrico, que é a inversão do sorriso só de um lado. Então você está vendo aqui, você está vendo gengiva desse lado você não está. Então você vê que os dentes desse lado aparecem mais, esse lado aparecem menos, então parece que está o quê? Invertido, tem um desbalanceio aí, se é que existe essa palavra. Não sei se existe desbalanceio. Um problema que pode acontecer para qualquer pessoa que faz o tratamento com implantes. Sorriso invertido. Olha só o desconforto que gera. Doutor, você está aí no seu consultório, tem o seu tempo de especialização já, os seus pacientes, o senhor atende aí. Me diz aí, doutor, isso acontece por aí? Eu vou dizer uma coisa para você. Acontece, mas não aqui no meu consultório.
porque a gente tem um cuidado de quando vai fazer a montagem dos casos, terminou o tratamento lá com implantes, colocou os implantes, fez a cirurgia e a gente começa então a fazer a parte da prótese, a definitiva, já lá na frente. Nós temos uma fase que é a fase de prova e montagem. Nesse momento, os pacientes passam por uma avaliação criteriosa de posicionamento de dentes, inclusive utilizando o que? Fotografia. Então, pode acontecer o seguinte, nesses casos que você vê assimetria, às vezes não é nem problema da prótese, é problema do lábio. É um problema muitas vezes muscular. Você, de repente, quando faz o seu sorriso aí, com o passar dos anos, você foi puxando mais a musculatura mais de um lado do que de outro, por conta, inclusive, a dificuldade de sorrir com a sua prótese. Isso vem da insegurança de um lado pode ser maior do que o outro, então você quer esconder, é involuntário, certo? Então, para corrigir isso, muitas vezes o profissional tem que ter o bom senso de observar como o paciente faz o sorriso. Por isso é importante o quê? É importante a prótese provisória. No momento que se faz a colocação dos implantes, vem a prótese logo em seguida, certo? Lembra? Carga imediata, colocou os implantes, 2, 3 dias depois ou até 24 horas depois vem aquela prótese que vai fixada nos implantes, que não é definitiva, o Dr. Douglas não faz definitiva assim dessa forma, vem a provisória. E com a provisória é o tempo que você tem para corrigir as dificuldades, inclusive de se relacionar com a prótese nova, que não é mais móvel, é fixa. Então você, com o passar do tempo, vai adquirir novas memórias. Mesmo que a prótese não tenha a estética ideal, não tenha a qualidade de dentes que você escolheu lá no começo do orçamento, porque é uma prótese provisória, não precisa ser dentes premium nesse momento, é um gasto desnecessário. Então, quando você for fazer a substituição pela definitiva, é hora de fazer as correções e você teve o tempo necessário durante esses meses para adquirir uma nova memória muscular, porque os seus dentes agora estão fixos, estão numa posição diferente da outra, então a sua prótese já não se mexe quando você fala, não se mexe quando você mastiga, não faz barulho, então o seu subconsciente, a sua memória, a sua mente começa a absorver essas informações e produzir em você comportamentos diferentes. Involuntariamente, os músculos faciais começam a trabalhar de uma forma diferente de antes. Ao longo dos meses, você pode adquirir movimentos faciais diferentes ao sorrir, ao falar, ao conversar, tanto que pessoas que fazem esse tratamento relatam ao decorrer do tratamento: doutor, no começo eu não conseguia falar, minha língua travava, eu era um chafariz ambulante, cuspia para todo lado, as pessoas falavam assim comigo, só faltava um guarda-chuva. Brincadeira, né? Agora não, doutor, agora eu estou um pouco mais tranquilo, estou falando menos chiado, com a mesma prótese, com o decorrer dos meses. Por quê? Porque a língua vai assumindo posições diferentes, você vai assumindo uma forma diferente de falar, de se comunicar, vai ficando mais seguro, mais segura, e no final, quando você recebe a prótese definitiva, começa tudo de novo, é uma bagunça, mas é para melhor. Porque o design da prótese definitiva também muda, o volume muda, o som das palavras muda, a fonética muda, tudo para melhor. Porque a gente vai otimizar o que já ganhamos com a prótese provisória, nós otimizamos com a prótese definitiva. Então pode ser feito algumas correções, por exemplo, um sorriso assimétrico, quando ele recebe uma prótese protocolo bem equilibrada, bem desenhada, bem planejada, pode ser corrigido. Nesse caso aqui, o problema não era nem o lábio, era a prótese mesmo que precisava de correção. E o sorriso ficou simétrico, dentes harmônicos, dentes do lado direito, do lado esquerdo, do mesmo tamanho, parecendo um pouco mais de equilíbrio. Você vê que nesse lado ainda parece um pouquinho de gengiva, mas você não tem mais a sensação de assimetria, e sim de
a harmonia. Então você terminou o seu tratamento, recebeu a prótese e agora está feliz porque vai conseguir finalmente dar aquela mordida na maçã. E você olha no espelho, parece que está tudo legal. Terminou seu tratamento, mas olhando essa senhora, ela não percebe. Mas se você olhar com um pouquinho mais de atenção, você vê que os dentinhos da frente estão mais curtos do que os de trás. Doutor, me explica aí, por que isso acontece? Eu vou te explicar, você vai entender. Veja só, há 20 anos, 25 anos, 30 anos, você pode ter perdido seu primeiro dente de trás. Na parte de baixo, por exemplo, e você demorou muito tempo para preencher esse espaço, o que vai acontecer com o dente de cima, o antagonista? Ele vai se movimentar, vai descer, vai fazer o que nós chamamos de extrusão dentária. A extrusão dentária vai fazer com que o osso maxilar desce junto, a gengiva desce junto. E depois de uns anos, você vai tendo, passando os anos, então você vai tendo problemas em outros dentes e no final das contas, 30 anos se passaram, você está utilizando na parte superior uma prótese total. A arcada dentária superior nessa região está mais baixa do que na região anterior, porque lá atrás o primeiro dente perdido foi qual? O inferior, que provocou a extrusão do dente de cima. Aquilo desceu e a arcada inteira desceu junto. Doutor, e agora o que eu faço? Tem duas formas de corrigir isso, meu querido, minha querida. É bom que você saiba, converse com seu especialista, porque pode ser feita uma correção cirúrgica. Muitas vezes, quando isso é muito severo, você tira a sua prótese dentária, tira a dentadura, dá um sorriso no espelho lá, fecha a porta, não deixa ninguém ver você, fecha a porta, dá um sorriso sem a prótese no espelho, olhe se não aparece mais gengiva da região de trás do que a região da frente. Se estiver acontecendo, talvez você precise de uma cirurgia corretiva nessa área, antes de colocar os seus implantes. Vale a pena fazer essa correção, porque na hora de montar a sua prótese é mamão com açúcar para o dentista. Fica muito mais fácil para o cirurgião dentista, para o técnico de laboratório, fazer essa montagem com essa área gengival e esquelética óssea já planificada. Doutor, terminei meu tratamento e eu vi que isso está acontecendo. Que dor de cabeça, eu investi tanto e agora o que eu faço, hein, doutor? Não se preocupe tanto assim, porque você não precisa tecnicamente trocar seus implantes, não precisa fazer uma nova cirurgia. A solução muitas vezes está só na fase da prótese, substituir a prótese. Significa que você não precisa pensar em fazer uma nova cirurgia, uma situação incômoda, passar de novo, doutor, fazer tomografia, tomar remédio, ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses esperando cicatrizar essa região. Não, não precisa, porque a solução pode vir de uma simples substituição de próteses. Ao refazer, você pode dar uma caracterização de tal forma, uma personalização de tal forma na prótese que ninguém vai perceber que essa prótese, inclusive, é prótese. É ou não é? Nesse caso aqui, lembra esse slide lá do começo do vídeo? Esse tratamento foi feito desta forma. Foi feita uma substituição completa do arco superior e inferior por 2 próteses com dentes da marca alemã Kuser, modelo Premium. Então nós temos aqui uma situação completamente diferente. Então há uma percepção evidente aqui de que houve o quê? Ganho de tempo. O que, doutor? Existe isso, ganho de tempo? Não, estou brincando. É que há um rejuvenescimento tal que você começa a parecer mais jovem, 10, 15, quem sabe até 20 anos mais jovem do que você é. Uma verdadeira harmonização orofacial sem usar produtos injetáveis, com um tratamento mais longevo. Então a harmonização facial com a prótese protocolo está garantida, você ganhar esse tempo todo, essa aparência rejuvenescida. Tudo porque
você quer o quê? Ter o seu relacionamento, sua vida de relacionamento reestruturado, restabelecido, a sua liberdade, a sua capacidade de fazer novas amizades, ter qualidade de vida, não está só na sua condição de se alimentar, por exemplo, em qualquer atividade, em qualquer lugar, mas em cultivar os seus relacionamentos com mais liberdade. Praticar esportes, por exemplo, era algo que você talvez não pensou, não sonhava, mas agora é possível. Com a prótese protocolo. Dr. Douglas está encerrando só esse vídeo, mas eu quero convidar você para uma coisa. Se você achou interessante esse vídeo, curta, comente, compartilhe, mas mais do que isso, Dr. Douglas tem um serviço de agendamento online. E eu sei, você provavelmente está longe de Florianópolis. Essa página que está aqui do meu lado é a minha agenda. Nesse caso aqui, a agenda é presencial, mas eu vou tocar nesse botão, ela muda para agenda online. Então, se você tem interesse em receber uma opinião sobre o seu tratamento, ou se você tem a pretensão de repente conhecer a ilha de Santa Catarina, você pode sim fazer o seu agendamento online e está disponível para você na descrição desse vídeo, abaixo desse vídeo aqui, você vai tocar no botãozinho, vai aparecer o texto. Esse texto, o que foi falado no vídeo, você vai perceber que está descrito aqui embaixo e existem links para conversar conosco. Você pode fazer contato com o consultório, conversar com a minha assistente virtual, vai deixar alguns dados, vai contar a sua história. Você vai também poder baixar e-books para que você entenda lendo um texto com um conteúdo bastante amigável, bastante fácil de entender, com muitas imagens. Então você também tem no texto, na descrição desse vídeo, um link que vai levar a você baixar esse e-book. E obviamente, se você tem dúvidas, não sabe se é o melhor para você esse tratamento, você vai encontrar também um link para conversar aqui conosco, numa conversa de WhatsApp. Muitas vezes você pode ter a sua dúvida respondida. Então comente aqui abaixo também nos comentários, faça o seu comentário colocando a sua dúvida, o que você achou desse vídeo, inclusive se você tinha essa dúvida e se você tem algo que você queira acrescentar, se você tem ainda dúvidas sobre a simetria dos seus dentes, se você tem dúvidas sobre curva do sorriso, sobre sorriso invertido, coloque nos comentários, o Dr. Douglas responde para você ou agende a consulta e a gente vai tentar trazer uma solução para o seu problema. Dr. Douglas fica por aqui, até o próximo vídeo.